everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e começaremos a nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hello, Val! Na aula de hoje, nós vamos estudar os adjetivos possessivos e vamos aprender um pouco mais sobre a África do Sul. Então, South Africa. What do you know about this beautiful country? O que vocês sabem sobre a África do Sul? Vamos aprender um pouquinho sobre ela. Então aqui nós temos algumas imagens dos safaris, nós temos a bandeira, nós temos algumas imagens realmente da localização da África do Sul, que é um país muito bonito, é considerado um dos países mais desenvolvidos do continente africano, né? Vamos ver algumas coisinhas a mais sobre ele. Então, have you ever thought about visiting Africa? It's a beautiful country with pretty beaches to visit. Então, uma das coisas que tem dentro da África do Sul, da possibilidade de visitação, de turismo, é as praias. Né? A África do Sul fica na região costeira. Então, nós temos aqui Port Elizabeth, né, que fica na África do Sul. Então, o Porto Elizabeth. Sabemos que a África foi colonizada pelos ingleses, então uma das línguas que é falada no país é o inglês. Fora que tem outras cidades bem mais desenvolvidas, Cidade do Cabo, Joanesburgo, até inclusive nós tivemos eventos esportivos que foram ali na região, né? Let's talk about John and Julie. They live in South Africa and they have some friends. But first, let's remember possessive adjectives. Então aqui, hoje nós vamos descrever ou vamos utilizar como apoio a Julie e o John. Eles moram na África do Sul e têm alguns amigos lá. Mas antes de nós falarmos sobre o John e a Julie, nós vamos retomar os adjetivos possessivos. Então lembrando que os adjetivos possessivos sempre vão preceder um substantivo. O que quer dizer? Ele sempre vai vir junto de um adjetivo possessivo, virá acompanhado de um substantivo para indicar a questão de posse, como o próprio nome diz. Então nós temos aqui, this is my book. Este livro é meu, então ele pertence a mim. She's doing her homework, ela está fazendo a tarefa dela, e that boy is asking about his pen. O menino está perguntando sobre a caneta dele. Observem que os adjetivos possessivos estão todos em destaque. E após o adjetivo possessivo, nós temos um substantivo, para indicar que o substantivo pertence a alguém. Ok? No nosso caso, toda vez que nós vamos falar sobre adjetivos possessivos, nós também precisamos lembrar sobre os pronomes subjetivos, ou aqueles pronomes que vão realizar uma ação. Por exemplo, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Então, lembrando que nós temos aqui na coluna da esquerda os pronomes subjetivos. Eu, você, ele, ela, ele ou ela para animal ou objeto, nós, vós e eles ou elas. Para cada pronome subjetivo, teremos um adjetivo possessivo. Meu, seu, dele, dela, dele ou dela para animal ou objeto, nosso, de você, ou seus, porque aí nós temos tanto singular quanto plural, e deles ou delas. Lembrando também que quando a gente utilizar um adjetivo possessivo, né, seja qual for o objeto, qual o substantivo que acompanhar, vai fazer a indicação da posse. Então, nós temos agora, com base no nosso exercício, na nossa fala, nós temos um exercício para utilização dos adjetivos possessivos. Então, John and Julie are from South Africa. Surname is Sweet. Friends Rosemary and James are from South Africa too. Their daughter Emma is 11. Eyes are blue, hair is dark brown. Dog is called Bobby. Eyes are brown and fur is black and white. Então aqui no nosso texto estamos descrevendo a Julie e o John, né? Não só a descrição física deles ou de outras situações, mas situações que vão encaminhar as posses deles. Então John e Julie são da África do Sul. Sobrenome é Sweet. Friends, Rosemary e James também são da África do Sul. A filha deles, Emma, tem 11 anos de idade. Os olhos são azuis, o cabelo é castanho escuro. O cachorro é chamado Bob. Os olhos são castanhos e o pelo
é preto e branco. Então, vou dar um tempinho para vocês, utilizem os adjetivos possessivos que nós já falamos anteriormente para preencher as nossas frases e vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observando o nosso parágrafo, o nosso texto, nós temos então, aqui podemos até auxiliar utilizando her, its or their. Então, John e Julie são da África do Sul, are from South Africa. Their surname is Sweet. Então, o nome deles, o sobrenome, perdão, deles é Sweet. Aqui, pessoal, a gente não traduz a palavra. Sabemos que sweet quer dizer doce, mas como a gente está falando de um sobrenome, mantém-se da mesma forma. Então, their surname is Sweet. Their friends, Rosemary and James, are from South Africa too. Então, os amigos deles quem? Da Julie e do John, Rosemary e James também são da África do Sul. Their daughter, Emma, is 11. Her eyes are blue. Os olhos dela são azuis. Her hair is dark brown. O cabelo dela é castanho escuro. Their dog is called Bobby. O cachorro deles é chamado Bob. Its eyes are brown. Os olhos deles são castanhos e o pelo dele é preto e branco. Então aqui, lembrando que como nós estamos falando do animal, nós estamos utilizando o adjetivo possessivo its. E no caso, como o animal pertence à família, então nós estamos utilizando o adjetivo possessivo their. Her, como nós estamos falando da Emma, né? Então descrevendo o cabelo, descrevendo os olhos, e their, porque nós estamos falando dos dois casais, Julie e John, Rosemary and James, ok? What did you understand about the text?
Talk to your teacher and classmate, then write 3 to 5 lines about it. Então aqui, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Conversem, troquem uma ideia com seus colegas, com o seu professor e formulem um pequeno texto semelhante a esse aqui, descrevendo vocês, citando vocês, por exemplo, quando vocês... descrições físicas, localização, o que vocês gostam de fazer, qual é os objetos que vocês gostam, utilizando sempre os adjetivos possessivos para complementar essas frases. Sugestão: comecem formulando frases. Formula uma frase, este é meu cachorro, o nome dele é... Enfim, formulem as frases. Depois, vocês vão conseguir, através dos conectivos, ir juntando e formar este parágrafo de 3 a 5 linhas. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Esse nosso texto vocês farão e trocarão uma ideia com os seus professores aí da sua cidade, aí da sua escola, ok? Cada um deles vai ficar de uma forma diferente. Por exemplo, vou formular alguma coisa aqui para vocês, né? Utilizando até mesmo as imagens que nós temos aqui. This is about South Africa. South Africa is a country in the African continent. This is my schedule to a new interchange that I probably will do. I will stay there for 3 weeks and I will drive there when it's possible. This is a dream. This is my dream that I'm coming true. Ok? Então aqui uma formulação bem rápida falando sobre a África do Sul, que é um país que fica no continente africano, que é um lugar muito bonito e é uma intenção de intercâmbio que pretendo fazer. A intenção é permanecer lá de 3 a 4 semanas e é um sonho meu, my dream, que vai se tornar realidade. Ok? Agora, nós vamos utilizar os adjetivos possessivos também para complementar o nosso parágrafo. Os adjetivos possessivos que temos, her, its, your ou their. Então aqui nós vamos colocar dentro das frases, dentro do nosso contexto, esses adjetivos possessivos para que as nossas frases façam sentido. Por exemplo, Emma's school is in Port Elizabeth. It's near house. Name is Prince School. Emma's teacher is very friendly. Name is Miss Mill. What about you? What's name? Where's school? And friends? What are names? Então aqui vocês vão utilizar her, its, your or their para preencher corretamente as nossas frases. Vou dar um tempo para vocês responderem e a gente já volta.
Observando o nosso exercício, pessoal, então, Emma's school is in Port Elizabeth. It's near her house. Its name is Prince School. Emma's teacher is very friendly and her name is Miss Mill. Então observem que nós estamos falando da Emma, primeiramente, por isso estamos utilizando o adjetivo possessivo her, seguido de its, porque falamos da escola. Voltamos a falar da professora de Emma, né? O nome da professora é Mrs. Mill. E aí nós temos algumas perguntas direcionadas a vocês. What about you? E vocês? What's your name? Where's your school? And your friends, what are their names? You can answer these questions orally and you can write them in your them as well. Então aqui vocês podem tanto, como cada pergunta relaciona a vocês, seu nome, sua escola, seus amigos, os nomes deles. Vocês podem citar ali alguns alunos, né, alguns colegas de vocês, alguns amigos de vocês, citar os nomes, a idade, utilizar os adjetivos possessivos dentro desse contexto. Formulem frases, encaminhem para os seus professores ou até mesmo para os seus colegas, troquem essas informações para que vocês possam reforçar os adjetivos possessivos. Quando nós estamos direcionando uma fala para alguém, no caso um diálogo, então nós vamos utilizar your name, ou, como eu disse para vocês, tanto no singular quanto no plural. E no caso, como nós temos os nomes deles, dos seus amigos, vejam que aqui nós temos your, nós temos no singular, e your nós temos no plural, indicando sempre, como eu disse para vocês, tanto seu quanto os seus. E retomando mais algumas informações sobre a África do Sul. Então sabemos que a África do Sul fica lá no extremo, no extremo do continente, é um dos países, como eu já falei para vocês, um dos países com um bom desenvolvimento, o clima é muito parecido com o clima brasileiro, né? Tivemos eventos esportivos, a Copa do Mundo foi feita lá, temos algumas cidades, o próprio governo ele é dividido em 3 capitais, né? Então, cada uma delas ali, 3 nomes, tem Pretoria, tem Cape Town, ou Cidade do Cabo, tem Botswana, e tem algumas outras cidades, como Port Elizabeth, como, por exemplo, Joanesburgo, que é muito famosa, muito conhecida, e muitas pessoas acabam fazendo o turismo, um dos turismos principais da África do Sul é o turismo de safari. Lembrando vocês que não é o safari como a gente tinha visto anteriormente, que era o turismo de caça, mas não, é o turismo de você visitar as reservas dos animais e poder ter esse contato com a natureza que tem lá. Tivemos algumas situações sobre a África do Sul também não muito boas, como o apartheid, que aconteceu alguns anos atrás, a segregação entre as pessoas de peles negras e as pessoas de pele branca. Hoje isso não acontece mais porque um dos grandes nomes que unificaram a África do Sul é Nelson Mandela, que foi presidente por muito tempo da África do Sul e conseguiu fazer essa unificação dos povos ali dentro para que eles se tornassem, sim, um país consolidado. Ok? Students, na aula de hoje nós falamos sobre a África do Sul, falamos sobre os adjetivos possessivos. Espero que vocês encaminhem esse material que vocês já escreveram, que vocês produziram, encaminhem para seus professores, porque com certeza vai ser de muita grande valia para o aprendizado de vocês. Ok? Ficamos por aqui. See you there and bye bye.